Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para debater aí a vitória do Palmeiras sobre o Vitória fora de casa, 1-0, gol do Richard Rios. E o Palmeiras estreando com o pé direito na competição, 3 pontos aí logo na estreia. E uma vitória de suma importância, né, fora de casa. E já mostra aí que o Palmeiras vai entrar forte nesse campeonato para brigar novamente pelo título, lembrando que o Palmeiras é o atual bicampeão. Antes de soltar o vídeo para a gente estar trazendo aí os comentaristas falando sobre a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bom, valeu pela estreia, 3 pontos. Quem tinha obrigação de nos atacar era o Vitória, mas o time deles é fraquinho, hein? É fraquinho. Vai brigar pra não cair, mano. Vai brigar pra não cair. O cara da televisão aqui falou que o sonho deles é a Sul-Americana. Não sei não, hein? Timinho fraco, hein, tio? Timinho bem fraco. Bom, eu gostei da escalação inicial. Eu acho que se tivesse Gomes, Moreno e Piquerez, para mim, no meu modo de entender, seria o time ideal. Mas é isso. Jogamos pro gasto, joguinho meia boca, mas valeu pelo resultado. Valeu pelos 3 pontos, né? O time veio de uma decisão, um jogo de Libertadores no meio de semana, na quinta-feira, aí mais viagem, jogo de Libertadores que a gente saiu atrás, né? Aí valeu pra caralho. Mas o time de Vitória é meia boca. E falando em meia boca, eu vi o tal do Luiz Adriano ali, mano. O tal do Luiz Adriano, mano. Onde ele foi parar, o Luiz Adriano? E será que o irmão dele acompanhou ele? Aquela merda do irmão dele, mano. Onde ele foi parar, o Luiz Adriano? Rapaziada, agora é sério, mano. Pô, eu tava aqui, até resmunguei pra caralho, porque eu tive que abrir a porta lá. O motoboy veio trazer um filtro hoje, não entendi por que veio trazer hoje. A culpa não é dele, a culpa é da minha mulher que pediu. Mas aí eu desci, aí o cara, pô, mano, você é o Serdamba, deixa eu bater uma foto, caramba. E, pô, moleque da hora, velho. Cara, mas já tinha tomado várias taças de vinho, mano. O moleque deve me seguir, mano. Pô, você me seguiu, o álcool não permitiu eu pensar em pegar um boné e dar pra você, mano. Me chama, fala aqui, ó. Fala aí, volta aqui pra pegar um boné comigo aí, certo? Tamo junto, os porcos é louco. Um abraço. Bom final de domingo aí pra todo mundo. 1-0, gol marcado pelo Richard Rios, numa partida que foi, em muitos momentos, bem cadenciada, num jogo morno, num jogo xoxo, de poucas oportunidades efetivas de gol, mas no final das contas ganhou aquele que soube administrar o resultado construído no primeiro tempo, né? A equipe do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, que teve alguns desfalques, né? O Piquerez não jogou, nem o Zé Rafael, nem o Aníbal Moreno. O Palmeiras um pouquinho mudado, né? O Vanderlan teve a oportunidade na lateral esquerda, meio campo com o Gabriel Menino, com o Richard Rios, que foi o autor do gol, e esse tem cada vez mais se destacado, né, em relação àqueles que não são titulares absolutos, mas que aproveitam as oportunidades dentro de campo nessa temporada. De novo, o garoto Estevão foi titular, de um outro lado com o Rony jogando, o próprio Endrick, enfim, um ataque mais leve, e eu gostei pelo menos que o Palmeiras abdicou em grande parte da partida, apenas no final, né, mais para tentar segurar qualquer tipo de oportunidade rasa e vaga do Vitória, né, com a entrada do Naves no lugar do Rony, né, mas já depois dos 45 do segundo tempo. Mas o Palmeiras, tirando isso, quando ele ficou com 3 zagueiros em campo, passou praticamente toda a partida no sistema em que eu acredito que o Palmeiras rende muito melhor, que tem mais segurança, né, que é o 4-2-3-1. A questão toda é que às vezes, né, dentro de campo, os jogadores precisam entrar na rotação da partida. Quando o Palmeiras construiu
e foi uma equipe rápida com a bola nos pés, fez a jogada, por exemplo, que abriu o placar diante da equipe do Vitória. Mas quando o Palmeiras passa a ser uma equipe que cadencia demais o jogo, em alguns momentos começou a chamar o adversário e correu um certo risco, principalmente na etapa final, em que, por mais que o Vitória chegasse na base do coração, sem muita condição de você acreditar que pudesse buscar um empate, a gente sabe que futebol, às vezes, esse tipo de injustiça pode acabar, né, colocando dentro de campo uma equipe que ela pode ter um resultado favorável como era o Palmeiras, mas se ela não conseguir brigar de igual para igual, pode chamar um adversário com menos qualidade para buscar um resultado. Então é se arriscar menos em relação a segurar esse tipo de resultado que é magro e é perigoso, 1-0 favorável, a evitar que isso te torne, né, dentro de campo, uma condição em que faça com que você arrisque essa possibilidade dos 3 pontos, né? Faltou ao Palmeiras justamente muitos momentos do segundo tempo, mais vontade para buscar o segundo gol, o terceiro gol. O time do Vitória estava um pouquinho mais bagunçado, é uma equipe que deve lutar apenas por objetivos bem modestos nesse Campeonato Brasileiro, diferente do Palmeiras, que tem a condição e vai brigar pelo título se quiser entrar com o pé no acelerador em praticamente todas as partidas que conseguir disputar nesse ritmo. Mas agora o recado que vale é: aqueles que entraram na oportunidade sabendo que não são titulares, casos do Lázaro, de Gabriel Menino, até o próprio Rony, em muitos momentos, que perdeu um gol absurdo na etapa final. Esses caras precisam entender que, se a oportunidade tá batendo na porta, se não para ser titular, mas para jogar e mostrar confiança de que o Palmeiras precisa e deve demonstrar isso, e o Abel espera que o banco de reservas mude partidas nesse chamado rodízio que ao longo da temporada vai ser tão costumeiro, esses caras precisam entrar no ritmo daqueles que merecem e são titulares justamente pela condição que apresentam dentro de campo em termos de qualidade de futebol. Eu vi em muitos momentos no segundo tempo o senhor Lázaro, né, andando, trotando em campo com a bola nos pés e esquecendo de dar mais velocidade no lado esquerdo, de ser um jogador mais agudo, diferente do Luiz Guilherme, que esse sim, de novo, entrou muito bem, aproveitando a oportunidade, buscando ser um jogador mais arisco, mais direto e reto, como o Endrick, que mesmo jogando boa parte da partida, e a gente vê que o Endrick ainda tem esse problema na coxa, né, que precisa ser tratado, ainda tá nessa recuperação da lesão, tá jogando um pouco mais dosado, mas um cara que se entrega, um cara que rouba a bola, um cara que vai buscar a marcação do adversário pra fazer pivô, ele ajeita a bola de cabeça, por exemplo, pro Rony tentar a finalização, e aí no caso, quando ele rola a bola por dentro, o Richard Rios abre o placar. Às vezes alguns jogadores do Palmeiras precisam ser mais participativos, Gabriel Menino, por exemplo, né, um atleta que passou 75 minutos praticamente da partida, displicente, esquecendo até da própria marcação, com a bola nos pés lento, uma transição que acabou não funcionando, municiando pouco o meio-campo da equipe do Palmeiras. O Veiga também fez de novo uma partida bem abaixo daquilo que ele próprio, o Rafael Veiga, consegue demonstrar com a bola nos pés. Não adianta só o Veiga explicar que hoje ele faz mais funções sem bola do que com bola. Legal, Veiga, parabéns, mas também tem que fazer a função com a bola nos pés. É um jogador mais ativo, mais participativo, que chute mais um gol, que goste mais de ter essa posse de bola e criar em favor da equipe. Então, no geral da partida, lógico que o favoritismo do Palmeiras prevaleceu por ter um elenco de muito mais qualidade em relação ao Vitória. Mas, ao mesmo tempo, esse elenco do Palmeiras, mesmo que a maratona de jogos possa ser pesada, o Palmeiras agora tem jogos contra Internacional e Flamengo em sequência, né, 2 jogos em casa. Então, ao mesmo tempo, apesar de partidas pesadas, o Palmeiras joga dentro de casa para viajar semana que vem lá para Guayaquil, onde vai, aliás, Guayaquil não, perdão, para Quito, onde vai jogar contra o Independiente del Valle pela Libertadores, a equipe que briga pela liderança do grupo com o próprio Palmeiras. E o Palmeiras, inclusive, conhece bem esse adversário, há 3 temporadas enfrentou o Independiente del Valle na Libertadores e venceu, inclusive, o del Valle jogando não só fora de casa, como goleando dentro de casa. Então, não é um adversário tão bicho papão assim, apesar de ser uma equipe de bastante respeito e que merece, claro, o Palmeiras entrar com essa força máxima para buscar esse resultado. Dá para vencer fora de casa, mas o Palmeiras tem uma maratona de 3 jogos pesados, mas aí esses caras que têm entrado no rodízio precisam se apresentar, digamos, com mais foco. O Palmeiras às vezes tem que ter mais ambição, e aí não é o Abel Ferreira, são os jogadores em campo. Porque se antes o sistema não permitia e não dava ao Palmeiras uma condição de organização, dobrando lateral, 3-5-2, meio campo perdido e tudo mais, agora não. Agora o Abel faz o correto. Colocou um time leve para jogar,
tem jogado praticamente em 4-3-3 e em muitos momentos do jogo o Palmeiras fazia uma linha de 4 na armação das jogadas, o chamado 4-1-4-1, e conseguia, em boa parte do primeiro tempo, implementar um ritmo bacana em relação ao Vitória, mas esse ritmo em muitos momentos baixou por culpa dos jogadores e não do treinador dessa vez. Né? Quando é pra cornetar, quando é pra criticar o esquema com 3 zagueiros, obviamente, muita gente tinha razão porque isso não funcionava. Agora não. O Abel deu um passo atrás e passou a transformar o Palmeiras de novo no sistema que ele se sente confortável. Cabem àqueles que estão em campo se aproveitar desse tipo de formatação de jogo e transformar o Palmeiras numa equipe que não durma apenas no primeiro gol. Que faça com que o Palmeiras seja um time mais ligado e com mais ânsia de buscar resultados que deem conforto para aí sim, num final de segundo tempo, dependendo do placar, o Palmeiras dosar a situação sem correr nenhum tipo de risco de perder um resultado que desta vez veio, mas que em muitos momentos pode acabar não acontecendo e gerar uma decepção. Apenas isso. Mas o Palmeiras começa bem o campeonato com um bom cartão de visitas, de novo ser mais um postulante e dessa vez a um tricampeonato brasileiro que nunca ocorreu na história alviverde. O Libertadores ou Sul-Americana, Copa do Brasil, etc, etc, Copa do Nordeste e outras Copas que tem por aí, porque não tem como você encarar um calendário achando que vai jogar só com aqueles mesmos 11. Não vai ser assim. E o Palmeiras não é o único, né? Outros clubes também começaram o campeonato ali rodando um pouco o elenco. Eu acho que, em função disso, porque isso não vinha sendo exatamente o padrão do Palmeiras. Ele vinha jogando mais ou menos com a mesma base. É claro que se de um jogo para outro você troca um ou outro jogador por lesão, por suspensão, etc. É que agora apertou, né? Mas agora vai ter que começar a usar isso. O que eu percebi hoje e percebi também contra o Liverpool na quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi o jogo que fechou a rodada de Libertadores. Foi que em muitos momentos o Palmeiras ele perde um pouco do seu futebol coletivo em termos de ser um time mais compacto em campo, um time mais equilibrado nas ações ofensivas e defensivas. Eu vejo em alguns momentos alguns jogadores apostando em jogadas individuais, perdendo bola e tomando contra-ataque, e o time vai, o time vem. Às vezes, no segundo tempo contra o Liverpool, melhorou. No primeiro tempo foi um jogo de lá e cá o tempo inteiro, que não é o Palmeiras. O Palmeiras, quando vai com todo mundo, quando volta com todo mundo. É um time muito compacto, muito coletivo. E hoje aconteceu isso em alguns momentos, e quinta-feira aconteceu também. Estou colocando na conta dessas muitas mudanças. Porque você perde aquela conexão natural, os movimentos óbvios que todos já sabem, quando um sai, o outro sai também, ou quando alguém tem a bola na frente, segura um pouquinho para dar tempo dos outros chegarem, não sai driblando, porque quando você sai driblando você vai perder. E talvez por terem alguns jovens, né, pelo Palmeiras ter alguns jovens nessas últimas partidas aí, né, o Estevão, o Luiz Guilherme e outros que têm entrado ali, talvez estejam um pouco fora desse padrão ainda, de um time que vai jogar junto o tempo inteiro. Mas é questão de ajuste, porque a gente sabe que a base está ali. Trabalhar para todo mundo que entrar entender os momentos de avançar em bloco, de defender em bloco, para evitar desgastar mais fisicamente a equipe. Quando você perde a bola e volta todo mundo correndo, você vai gerar mais cansaço, desgaste, e isso vai ser um problema. Agora, se você me permite sair rapidamente do Palmeiras, porque a gente está aqui falando de uma rodada como um todo, só vi um time jogar um futebol realmente interessante nessa primeira rodada. O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que está com uma cara... Mais uma vitória com sobras, né? E contra um time que não é fácil, né? Claro. Cuiabá. Você vai dar o desconto que o Cuiabá foi direto da Venezuela, não passou em casa, porque tem essa questão também de logística, que o Cuiabá não está acostumado, porque lá, no estádio dele, o gramado é um gramado mais fofo mesmo, mais lento, que dita um ritmo diferente ao jogo. Talvez ele tenha sentido a dificuldade de um gramado mais veloz na arena, mas independente disso, o que a gente viu o Atlético fazer meio de semana, é contra o time fraco. Contra o time fraco fez 6. Isso. E outros contra times fracos não fizeram nada disso. E fazer com o Cuiabá, no primeiro tempo de treino, o Cuiabá em 90 minutos deu um chute. Então eu acho que é um time para a gente ficar de olho. Porque também tem elenco, tem peça de reposição e tá girando. O Fernandinho deu uma assistência para o segundo mais gol, uma gol do participação Canóbio, importante dele. Parece um lance simples,
Ele sai meio na cara do goleiro pelo lado direito e ele só rola a bola para trás para o Canóbio fazer o gol. Os grandes jogadores tornam o jogo simples, né? Sim. Aí alguém elogia, não, mas isso aí eu também faria. Tá bom. Não brinca, não faria, né? E é melhor não fazer esse tipo de comentário. Mas o Fernandinho, que já brilhou no meio de semana nesse jogo em que o Atlético venceu por goleada, hoje fez mais uma ótima atuação e essa assistência, para quem sabe, o Atlético realmente começa muito bem o Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, claro, também está muito. Expectativa nos dois caminhos aí do Atlético Paranaense. Breiler, no meio da semana, todo mundo olhou e falou, caramba, olha o Estevão aí, hein? Titular, menino arrebentou, fez gol, foi bem demais no jogo, para muitos o melhor da partida, mesmo com as 3 assistências do Rafael Veiga. E hoje, titular mais uma vez, como é que foi o Estevão? Boa noite, William, Boa noite. companheiros. Boa noite. Uma atuação mais tímida do Estevão, e é normal um jogador de 16 anos oscilar, e não vi uma partida ruim dele, um jogador até participativo. O jogo do Palmeiras não estava passando tanto ali pelo lado direito, pela ponta no primeiro tempo, então é natural que ele tivesse ali uma atuação um pouco mais discreta, mas é um jogador que tem uma projeção muito grande e o torcedor do Palmeiras não pode ter essa expectativa que não aconteceu nem com o Endrick. O Endrick também não entregou em série dessa maneira, mas continuo vendo, embora tenha tido uma atuação abaixo, na minha visão, um jogador com muito potencial. E até as mexidas que o Abel faz no segundo tempo é mais para tentar manter a intensidade do time, como o Eugênio citou. Palmeiras, por ter uma exigência alta de intensidade, sempre exige muito no aspecto físico. Os jogadores precisam estar sempre 100% ou no aspecto físico ou mental. E quando ele troca no segundo tempo, ele mantém ou tenta manter essa rotação e o Palmeiras até cria boas chances de ampliar o placar no segundo tempo. Rony acabou desperdiçando uma oportunidade ali no vacilo da defesa do Vitória. Então, com o Luiz Guilherme no lugar do Estevão pelo lado direito, o Lázaro do lado esquerdo ganhando um pouco mais de confiança, aos poucos vai se integrando. O Lázaro pode ajudar muito esse time. Muito, muito. E é um jogador que a gente percebe que precisa se soltar. E é normal que no Palmeiras do Abel, alguns jogadores demorem um pouco mais. E o Lázaro está se soltando aos poucos. Então, com esses 2 pontas e Flaco Lopes e Rony fazendo uma dupla de ataque, no segundo tempo o Palmeiras cresceu de novo e teve ali boas oportunidades. Não fosse o goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, falhas ali na definição do Palmeiras, poderia ter saído até com um placar mais confortável. E esse tipo de atuação, embora não encha os olhos, o torcedor do Palmeiras não esteja ali super empolgado com o que o time jogou, tanto contra o Liverpool quanto agora contra o Vitória, precisa valorizar o que o time tem feito, porque é um time sempre competitivo e um time que sempre vence, mesmo nos cenários mais adversos. É difícil ganhar do Palmeiras. Esse ano só perdeu uma até agora. Queira ou não, por mais que exista uma diferença técnica do time do Vitória para o Palmeiras, são 23 jogos de invencibilidade jogando no Barradão e muita gente pode menosprezar pelo fato do Vitória ter vindo da Série B, ter pegado boa parte dessa invencibilidade num cenário ali de concorrência inferior, mas até mesmo contra o Bahia. No clássico local, nos 2 jogos no Barradão, foi superior e com ritmo, pressionando no jogo da final. Então, o 3-2, martelando o tempo inteiro até conseguir a virada. Então, é um time que tenta jogar no seu estádio, não fica acuado. E o Palmeiras não deixou o Vitória imprimir esse volume, imprimir esse ritmo. Isso é muito mérito de um time que é acostumado a esse tipo de adversidade e lida muito bem com isso. Então é uma vitória importante, uma vitória que mostra que o Palmeiras está muito focado na briga pelo tricampeonato brasileiro. Foi bom você tocar nesse ponto aí de o Palmeiras meio que controlar a situação, não passar perrengue contra o Vitória, né? E você citou, como é que foi, André, que é o time mais confiável. Acho que isso fica muito claro, né, Renatinho? Porque assim, no meio de semana, embora um primeiro tempo abaixo, um primeiro tempo ruim, ainda mais com aquele gol ali no final e tal, você fala, o Palmeiras vai virar esse jogo. O Palmeiras vai vencer o jogo. O Palmeiras vai ganhar, e o Palmeiras vai lá e ganha o jogo. E hoje, em nenhum momento, a sensação foi de que o Palmeiras poderia perder o jogo ou sofrer um empate. Claro que o Vitória tem uma chance de outra, são 90 minutos, o adversário vai ter chance, mas é um time que parece ter o controle da situação, pelo menos até esse momento. Vai ter adversários difíceis, vai ter o Inter, vai ter o Flamengo, é uma sequência dura, né? Depois tem o Independente Del Valle pela Libertadores, mas é um time que ele não perde o controle da situação, é impressionante, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Fã do Esporte está acompanhando a gente. Eu acho que esse controle já foi até maior. Eu concordo muito com o Eugênio que neste ano o Palmeiras tem momentos que o jogo fica meio cai lá. Isso não é pro Palmeiras.
Tanto é que nos momentos que o Palmeiras controla hoje, são os momentos que ele tira a velocidade. O time do Vitória é um time de muita mobilidade. Exatamente. Entendeu? Segurou. Ele começa a picar o jogo, ele começa a segurar. Uma bola que você recupera, por exemplo, você já não acelera. Você tira a velocidade, faz o Vitória baixar a marcação para correr mais campo. Mas é um time, vamos dizer assim, que ele transita entre as fases do jogo de maneira muito natural. Né? Os jogadores sabem o que eles precisam fazer quando eles perdem a bola. Eles sabem por onde sair quando eles recuperam a bola. Eles sabem o que fazer quando eles estão instalados no campo do adversário com a bola, quando eles estão atrás da linha da bola. Isso nada mais é que muito tempo de trabalho. E você falar, vem desamarrar jogo, por exemplo. Vai o jogo contra o Liverpool, 1-0 para o Liverpool. Como é que o Palmeiras faz o gol de empate que já leva para o intervalo numa outra situação? Bola parada. Exatamente. E é algo que o Palmeiras tem muita variação de bola parada, muito. Porque ele tem uma comissão técnica que trabalha há muito tempo. Então você pode... durante tanto tempo, você pode trabalhar essas jogadas dentro do CT, no dia a dia, no mínimo prazo que você tem para treinar, que é algo no Brasil que é complicado, você não tem muito tempo para isso. Mas eu tenho muito essa impressão, é um time que o futebol, você não se tem 100% de controle no futebol nunca. É um esporte que é muito difícil você ter controle. Mas eu acredito muito que quanto mais você controla, mais perto você está da vitória. Então, é um time... E o time titular... Eu acho que não ter esse controle em alguns momentos desse jogo contra o Liverpool tem a ver de não ser aquela estrutura principal. Sim, claro. Porque quando essa estrutura principal entra em campo, é um time que consegue controlar um pouco mais. É um Palmeiras que a gente está falando de rodar elenco. A gente fala de elencos melhores no Brasil. Mas se tem alguém que usa melhor o seu elenco no Brasil, é o Palmeiras. E o Palmeiras consegue aumentar seu elenco. Os dois volantes do Palmeiras que jogaram hoje, eles já foram titular em algum momento. Sim. O Gabriel Menino já foi titular, o Richard Rios já foi. Aí você traz o Aníbal Moreno. E dentro do próprio Paulistão, o Palmeiras fez muito isso. Jogou com o Rafael e Rios, com o Zé Rafael e Rios. Jogou com o Aníbal, jogou com... E eu tenho a impressão de que se a gente pegar a minutagem dos jogadores, talvez seja o mais equilibrado. E o Palmeiras usou o Paulista para fazer essas variações, para ver o Gomes como lateral, ora como zagueiro. Aí você joga às vezes com o Mike, joga às vezes com o Marcos Rocha. Então, assim, é muito do controle. É óbvio que tudo isso tem algo científico ali. As substituições do Palmeiras me parece que elas são até meio que pré-estabelecidas ali pela comissão técnica, pelos testes. Hoje o Flaco vai jogar no máximo 30 minutos, porque ele vem de uma carga. Então, assim, é trabalho, cara. É trabalho e não dá para falar só do Abel quando você fala do Palmeiras. É falar de um clube que tem processos muito bem definidos, que tem pessoas em diversas áreas muito competentes. Então é isso. E aí, quando você tem um jogo que você não é brilhante, que nem o Palmeiras foi com reserva contra o São Lourenço e não perdeu o jogo. Sim. Começou mais ou menos ali no jogo, segundo tempo aumentou o ritmo, jogou, foi lá e trouxe um ponto. Então, assim, é muito difícil enfrentar o Palmeiras, como eu falei, os jogadores, eles sabem o que fazer a cada momento do jogo. É um time muito atento a detalhes. A bola do Everton na final do Paulista, rápida, é um detalhe. Sim. Rapidinho, por mais que muita gente questione já está rolando ou não e tal, mas é um detalhe. É um lateral que você bate rápido, é uma comunicação. Então, é tudo muito natural nesse Palmeiras. E mesmo quando sofre, e hoje não foi realmente um jogo maravilhoso, nem sofreu, ele consegue na marra. Ele é um time, vamos dizer assim... Mas também não sofreu, né? Isso. Não sofreu. No segundo tempo não aconteceu nada. Isso, é um time encardido, cara. Exatamente. Agora... no bom sentido, claro. Não, sim. E já eu quero falar da sequência do Palmeiras, porque é uma sequência pesada agora de jogos, adversários, inclusive adversários que a gente está colocando na briga pelo título brasileiro, que muita gente coloca, tem altitude no meio do caminho, já vou falar sobre isso. Já a gente fala dos outros jogos de hoje, as polêmicas de arbitragem, nossa, no jogo do Flamengo, no jogo do Corinthians e Atlético, no jogo do Vasco com o Grêmio também, já a gente vai falar de tudo isso, a gente vai ouvir o Abel Ferreira também. Eu quero falar de um personagem desse jogo, que é o Rony. Você falou de rodar elenco e tal. O Rony... Que já foi titular. Então, é aí que eu quero chegar. O Rony é um cara que já foi titular desse time e era um titular meio que incontestável. Então, a gente podia torcer o nariz pro Rony e tal, mas foi, era um cara da Libertadores, o cara que jogou ali de referência, ele jogava pelo lado, depois ele se adaptou, jogou como referência, foi muito bem também. Mas hoje o Rony, ele não é um titular desse time. E o torcedor do Palmeiras, olha pro Rony, já não é mais o mesmo e tal, tá devendo. E esses caras vão tendo oportunidades. Conforme você roda o time, esses caras têm oportunidades. Como é que foi o jogo do Rony hoje? Você olha pro Rony hoje e fala, ainda tá com dúvida... Quem sabe, numa sequência, pode voltar a ser titular. O que dá para falar do Rony hoje, Eugênio? Que ele continua sendo uma peça que vai ter muito espaço dentro do elenco do Palmeiras. Vamos lembrar que no meio do ano o Endrick vai embora, né?
Pois é. E pelo visto não virá reposição. Dentro de uma realidade de muitas vezes o Palmeiras jogar com 2 jogadores mais próximos do gol ali, sendo o Endrick esse jogador que sai um pouco mais e o Flaco que fica mais dentro da área, o Endrick se encaixaria nessa função, se não vier ninguém. O Endrick é um jogador que chegou à seleção brasileira e, para mim, chegou com mérito pelo que ele fez dentro de campo. Ele tem números aí impressionantes. Sim. É um jogador muito versátil, que te dá várias posições. Você pode jogar ele mais para o lado do campo, você pode jogar ele como centroavante, você pode trazer ele para jogar por trás do centroavante. Então, continua sendo um jogador muito importante dentro do elenco e precisa ser valorizado pela torcida. Eugênio, se entrega muito, ainda tem explosão, ainda tem velocidade. Hoje dá carrinho e desarma o ataque adversário. Eu justamente ia lembrar disso. Teve um lance que o menino Estevão levou uma bola debaixo das pernas do Lucas, lateral esquerdo. Ele foi lá atrás, recuperou a bola, sofreu a falta. Mas esse é o lance que não vai estar no post de rede social para resumir o jogo do Rony. Vai ser o lance em que ele perde o gol, desperdiça a oportunidade depois de uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de ataque do Palmeiras. Então, é muito injusto com o jogador definir, mas o cara é atacante, tem que a bola para dentro, é mais um erro de definição do Rony. Mas o que ele entrega coletivamente é um pacote muito pesado para o treinador. Então, hoje o Rony, se você oferecer para outros 19 clubes de Série A, todo técnico vai levantar a mão e dizer, eu quero. Porque o Rony é esse cara, como o Eugênio falou. Eu acho que o Abel quer também. Versátil, joga em todas as posições. O Abel diz que ele é nota 10 sem a bola. E 7 com. E se fosse um pouco mais, não estaria no Palmeiras. Lembra da frase dele? Lembro. E em termos de comportamento também, um cara que titular, virou ali até a aura dele na Libertadores, um cara sempre decisivo, mas em momento nenhum criou caso, deu entrevista ali jogando em direta, ou fez desabafos, nada, um cara sóbrio, lutando para recuperar a posição. E o Palmeiras tem muito disso, né? Essa alternância de protagonismo, né? Você vê que não é um time, óbvio, com o Endrick. A gente tá falando de um menino de 17 anos que vai jogar no Real Madrid daqui a alguns meses, gente. Não tem como não dar essa atenção, não falar dele. O cara tava fazendo gol pela seleção agora, algumas semanas atrás. Mas é legal essa alternância porque a gente tinha fases que o Rafael Veiga ia lá e resolvia um monte de jogo. Aí era o Rony. Aí hoje quem fez o gol de 3 pontos, o Rios, que é um volante reserva. Aí, às vezes, é o Gomes numa bola parada, às vezes é o Murilo. Então, o Aníbal já fez 2 gols importantes. Então, isso dá um senso pra gente do quão coletivo esse Palmeiras é e do quanto é importante essa briga por posição. Porque, assim, eu sou o Flaco, eu sou titular hoje. E ao Rony, que é meu reserva, esse cara já brocou em Libertadores em dia, já resolveu um monte de jogo. Se eu não der o meu máximo no dia a dia, e o Abel, ele faz muito isso, ele dá chá de banco. O Abel tirou o Scarpa, lembra? O próprio Endrick segurou um pouquinho, ele tá indo com calma. Agora a gente vê meninos jogando também, ganhando oportunidade. Tenho certeza que esses meninos que estão ganhando oportunidade devem ter um comportamento no dia a dia, em treinamento, muito positivo para estarem ganhando. Sumida, né? Agora foi dele sumir. Então, mas aí você sumiu, mas você trabalha. Daqui a pouco aparece. De novo. Acontece então, muito. assim, eu acho muito positivo essa briga por posição. Eu acho que essa competitividade no dia a dia entre os atletas, e como disse o Breler, sem biquinho, sabe? Se fica de biquinho, tá ficando em casa, reclama com a mulher, com os parentes, não tá vazando isso para a imprensa. É claro que o cara tem que se incomodar em estar na reserva, mas isso, um trabalho bem feito e essa competitividade, isso eleva nível, isso sobe a régua. E aí você tem um elenco que é isso. Uma hora um vai decidir, outra hora vai outro. O que o Mike tá jogando já há 2 temporadas, a gente pouco fala. O Mike tá jogando um absurdo. Para mim, é um dos principais laterais direitos do Brasil hoje. Lateral barra ala, ponta. É isso. Eu lembro de um pouco antes do Abel chegar, que o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras, que o Palmeiras estava no mercado atrás de lateral direito, porque ele não estava satisfeito com Marcos Rocha e Mike. Olha só. Você lembra? O Daniel Munhoz, colombiano, era um nome que estava muito no dia a dia ali e tal, vai trazer, né? Bélgica, acabou que não foi contratado. Isso em 2018, 19, por aí. Por aí, nós estamos agora e Marcos Rocha e Mike estão lá entregando, levantando taça em cima de taça. Então, mas aí você pega o Flaco Lopes, o desenvolvimento dele, o Veiga. O Veiga chegou a ser cogitado a ser moeda de troca pro Palmeiras. Sim. Então, assim, eu acho que essa comissão tem muito esse dom de recuperar, de reinventar jogadores. Não ter o Aníbal, para mim hoje o Aníbal é um dos principais jogadores do Palmeiras.
Ele é um cara, parece que ele chegou e assim, a gente vê ele muito dando passe, fazendo gol. Cara, ele tá apontando pros companheiros o jogo inteiro. Ele tomou conta do meio de campo do Palmeiras, cara. É assim, é surreal. Ele tem boa leitura, né? O Abel fala muito sobre o espírito caçador que ele tem para marcar, por cobrir campo e tal, mas ele tem ótima leitura. Tira da pressão rapidinho. E chega na área, né? Isso. Chega na área. Chega na área. O gol do título do Palmeiras é um gol que vem de uma cabeçada do Flaco Lopes. Certo? No ponto cego do zagueiro, que ele faz toda hora. Eu não tenho os números exatamente, talvez ninguém tenha, porque são coisas internas que eu não sei se o departamento técnico ou as pessoas da fisiologia do Palmeiras expõem isso, mas fizeram um trabalho com ele para ele ganhar peso. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 1-0 em cima do Vitória. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.